Bolsonaro é preso. E aí? Vamos ficar aí no mimimi? Afinal de contas, o que está acontecendo? Hoje o Brasil está vivendo uma ditadura ou uma democracia em loco? O que está acontecendo? Está havendo uma divisão entre ricos e pobres? Ou uma divisão entre quem é a favor da democracia ou quem é contra a democracia? Ou quem é realmente patriota e quem não são patriota? A gente está vendo que existe sim uma divisão. Mas essa divisão, ela é boa ou ela é ruim? Ela fortalece a democracia ou mostra que nós temos uma democracia muito frágil ainda, que há muito o que precisa para a gente chegar a uma democracia de fato? Eu sou Rubens Moraes, sou formado em economia, né, e hoje eu vou falar sobre a prisão de Bolsonaro, que isso tem a ver com o processo democrático do Brasil. Deixe seus comentários. Quem não curte, quem não conhece o meu canal aí, eu vou estar iniciando esse canal a partir. Já comecei, né, a postar, mas eu vou caminhar para o economês, né? E é importante uma economia de um país, a democracia, processo democrático legal, né? Forte. Isso traz transparência, e isso fortalece a economia de um país. Então é importante tudo isso que está acontecendo que a gente vai hoje debater aqui, iniciando aí com a prisão de mais um presidente do Brasil, um ex-presidente do Brasil, né? Melhor dizer. Então, gente, eu vou falar o que eu penso, né? Da prisão do Bolsonaro. Eu vejo total legalidade. Não vejo que está havendo um, uma ditadura no Brasil, correto? Eu vejo que existe uma pessoa que cometeu um crime e está fazendo de tudo, né, para acabar com esse processo de investigação que vai te levar à prisão dele de fato. Eu vejo que o Bolsonaro está tentando de tudo arquivar todos os seus processos antes que todo mundo tenha ciência do processo, de todas as provas que existem. Então ele está buscando essa anistia mesmo sendo condenado, porque quando ele for condenado e decretada a sua prisão, tudo vai ficar, tudo vai vir à tona, né? A gente vai ver o motivo que ele foi condenado e as provas que levou à condenação dele. E é tudo que o Bolsonaro está tentando fazer, é evitar que essas provas cheguem à população. Porque quando chegar à população, será o fim, né, trágico de uma direita extremista no Brasil. E ano que vem é ano de eleições. E é lógico que todos os seus apoiadores que vestiram a camisa do bolsonarismo não querem. Por quê? Porque seus nomes vão estar expostos, vinculado a essa trágica situação que envolve o Bolsonaro. Porque a gente está falando de uma política de direita que se diz ser cristã, que se diz ser patriota, entendeu? Que representa a família. E quando isso vier à tona, vai ver que nada disso era verdadeiro. Tudo isso não passou de apenas mais uma questão política, entendeu? Vinculado a uma propaganda política. Propaganda política, né? Tudo que eles falavam, Deus, pátria e família, propaganda política, né? Porque não, quando vai ver, de fato, a única coisa que eles defendem é a família, mas a família deles, só apenas. Ah, de ser patriota, a gente está vendo que não tem nada patriota, são entreguista, são entreguista. Essa é a questão. E quando a gente fala que eles são entreguistas, a gente tem que entender o que está em jogo hoje na economia mundial. São as terras raras. É isso que está em jogo. É a tecnologia do futuro. Sem essas terras raras, né, não existe NASA, não existe fissão espacial, não existe tecnologia de ponta como a IA, né, inteligência artificial, que está aí em jogo. É preciso as terras raras, é importante também para o futuro dos carros elétricos, né? A gente vê essa renovação motora que a gente vê aí na questão aí da energia, né, renovável, né? E tudo isso o Brasil tem e tem de sobra comparado com o resto do mundo. E o que que eles querem? Eles querem voltar a qualquer custo, tirar a esquerda progressista do país, né? Do rol do que? Das eleições que vai vir para o ano que vem. Eles querem um Congresso mais de direita extremista. Eles querem um executivo totalmente de direita extremista. Para quê? Para entregar tudo. Entregar como o FHC fez quando entregou, né, o Vale do Rio Doce, entre outra, metade, praticamente quase metade da Petrobras, né? Fazer com que o Temer fez, que entregou o pré-sal. A gente só vê falando aí, hoje mesmo, ontem, né, foi anunciado aí mais um poço de petróleo, entendeu? Que o Brasil não vai sofrer nada. Por quê? Porque o Bolsonaro entregou tudo, né? O Temer iniciou o processo, mas o Bolsonaro
piorou ainda essa situação, aonde o Brasil só vai ficar sabendo que está tirando petróleo de dentro do seu território, mas seu território não é brasileiro. Só por isso que eu sou contra o processo de concessões. O melhor é o sistema de partilha, porque o sistema de partilha, metade é da concessionária, a outra metade é brasileiro. E agora o brasileiro não participa desses recursos que está indo embora, né? E nós só fica só sabendo, né? Só, o Brasil tem petróleo, mas usufrui dele pouco. E é exatamente isso que está em jogo, o entreguismo, entendeu? De uma direita extremista que diz ser patriota, mas não é patriota. A prova está aí, em meio a um tarifaço, entre o Bolsonaro, exigindo, né, as terras raras, anistia, exigindo coisas, em vez de estar buscando, né, dialogar de forma bilateral com o Brasil, eles estão impondo situações do Brasil, como se nós fôssemos uma república de bananas, né? E quando a gente fala República de Banana, a gente tem que citar o Edu Bananinha que está lá, né? Lambendo botas, né? E pedindo, agindo e atrapalhando toda essa situação que o Brasil está sofrendo. Mas não só o Brasil, é claro, o mundo inteiro, com esse tarifaço do Bolsonaro. Mas existe austeridade diferente para cada país. E o Brasil não está sendo respeitada a sua soberania, e por causa dessas sanções que o Trump está impondo ao Brasil, que não está dentro do caminho técnico e econômico, e sim ideológico e político, que é mais grave ainda. E a gente vê uma oposição que, em vez de unir contra e fortalecer esse processo contra essas tarifas, não, simplesmente apoia toda essa situação que o Trump está fazendo. Onde que está o patriotismo nisso? Né? Colocando o Bolsonaro acima de tudo, acima do Brasil. Então a gente tem a questão do Nicolas Ferreira, que falou que o STF está acima do Brasil. Não, o Brasil está com o STF. Quem está acima do Brasil é o bolsonarismo. O bolsonarismo que está acima do Brasil. É aqui que está acontecendo. É esse o problema. O bolsonarismo em cima do Brasil e o entreguismo, né? Nada patriota, nada referente ao que é ser patriota, do que ser nacionalista, né? Do que ser brasileiro de fato, que brasileiro de fato não apoia essas sanções que o Trump está fazendo, que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil, apoia sim o diálogo, né? Essa parceria que o Brasil tem longas datas com os Estados Unidos, mas de uma forma que haja, né? Uma forma recíproca, entendeu? Bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Nada menos disso, ok? É isso que nós temos que buscar. Por isso, a gente tem que apoiar o governo, que é o governo hoje é o PT. E se é o PT, é o Lula, é ele que nós temos que apoiar, porque cabe a ele decidir, né, toda a articulação aí, junto com os Estados Unidos, para conseguir a melhor, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né? Porque a gente tem que ver que os acordos têm que ser bons para ambos os lados, porque se for só para um lado só, não está sendo correto. É isso que a gente espera, ok? E vamos parar com esse complexo de vira-lata que a gente vê como envolve a questão do bolsonarismo. Gente, se cometeu crime e Bolsonaro é honesto, e ele não cometeu esses crimes, ele tem que provar isso na justiça. Não é pedindo anistia que ele vai provar ser uma pessoa honesta. Ele vai provar uma pessoa sendo honesta, deixando que a justiça faça o seu trabalho, não interferindo na justiça. Então vamos parar, vamos raciocinar, vamos deixar de lado essa questão partidária, largar de ser sectarista, e sim ser brasileiro, ser pessoa justa, honesta. A gente tem que esperar o processo legal, ele ser julgado, e depois ver as provas. Após o seu julgamento, sua condenação, para depois sim ver se foi justo ou não justo. O que não pode é essa interferência que o Bolsonaro está fazendo, que o Bolsonaro está fazendo. Isso é errado, ok? Ó, deixa aí seus comentários. Vamos, né? Eu vou abrir em cima dos comentários que vocês deixarem, a gente pode dar prosseguimento nessa atualização dessa live aqui, desse vídeo, quer dizer, e a gente podemos debater e assim fazer novos vídeos, até mesmo eu abrir uma live, a gente marcar um horário para mim abrir uma live e nós debater ponto a ponto o que está acontecendo no Brasil, né? E se vocês concordam com o que eu estou falando ou não, é importantíssimo para a gente chegar a um denominador comum aí do que é certo, do que é errado e avançar para fortalecer a nossa democracia, Brasil, porque isso é importantíssimo para a economia de um país. Ok? Um forte abraço a todos.